Pai do Senhor, meus santos, mais uma vez estou aqui para mais um vídeo onde nós estamos ouvindo e estudando as Escrituras Sagradas. Como eu falei no vídeo anterior, há muitas maneiras de nós alcançarmos uma vida para Cristo, há muitas maneiras de nós alcançarmos um coração para Jesus. Podemos pregar numa igreja, podemos ter os meios da tecnologia também para alcançar uma alma. E nesse vídeo que eu estou gravando, o segundo vídeo que nós vamos publicar no canal, eu queria falar, nesse momento, eu queria falar sobre vestimentas. Eu queria falar sobre as vestimentas que o Cordeiro, ele revela na Bíblia Sagrada e que devemos ter preocupação com a vestimenta. E o texto que eu quero usar é Apocalipse 22. Eu quero apresentar para todos que existe uma vestimenta que nenhum ser humano pode ver, que nenhum ser humano pode olhar, pois é chamada de vestimenta espiritual. É chamada de vestimenta que somente Deus vê, Deus e o nosso adversário. Em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 14, está escrito assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Como é bom uma pessoa que não tem nenhuma sujeira na sua veste. Como é bom alguém olhar para a sua roupa e não ver nenhuma mancha, não ver nenhuma sujeira. Pois todos aqueles que se vestem fisicamente e quando se acham incomodados com qualquer sujeira, eles não querem usar aquela roupa, pois eles acreditam que alguém está vendo, que alguém vai ver eles sujos. Não é diferente com a vestimenta espiritual que Jesus nos dá. Não é diferente com a vestimenta espiritual que o Cordeiro Santo traz para nós. Ora, mesmo no livro do Apocalipse, ele fala de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja que estava simplesmente acomodada no que eles estavam vivendo e fazendo. Eles não tinham uma consciência mais viva dos erros e pecados. Assim como a igreja de hoje se acomodou muitas das vezes. Aos crentes que antes o que era errado, hoje não é mais. Para alguns cristãos o que era pecado, hoje Jesus não olha mais como pecado. E na verdade, Jesus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e serás eternamente. O mesmo Cristo que veio há 2000 anos atrás, o mesmo Deus que criou a Bíblia Sagrada, que fez esse mundo que nós habitamos, Ele não muda, Ele não vai mudar aquilo que é errado e dizer que é certo. E na verdade há muitos que se acomodaram. Coisas que eles no passado sentiam como pecado, hoje eles não sentem. E isso vai diretamente para a sua vestimenta. Vai diretamente para a vestimenta espiritual que é dada a um cristão, que é dada àqueles que procuram viver a verdade da palavra. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, está falando de bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E na verdade, meus queridos, não está se referindo à nossa roupa do dia a dia, à nossa roupa do cotidiano, mas sim uma vestimenta espiritual que é dada àquele que confessa, que entrega-se a Jesus. É dada para aquela pessoa uma vestimenta espiritual. E que aquela pessoa tem que cuidar daquela vestimenta. De que maneira? Procurando zelar pela palavra, procurando seguir a palavra, procurando se comportar como um discípulo, como um servo, como alguém obediente ao Cordeiro Santo. Ora, a igreja de Laodiceia, ela tinha um grande problema. Na verdade, a igreja de Laodiceia nem vestimenta tinha. A igreja de Laodiceia achava que tinha, mas não tinha. Pois o próprio Jesus disse que ela é miserável, pobre, cega e nua. Aquela igreja, ela estava com problema até na falta de vestimenta. Mas há aqueles que têm a vestimenta sim. E mesmo assim elas estão manchadas por
pecados, por falhas, por situações que o Senhor, Ele abomina, Ele não quer que o cristão pratique. Por isso, nesse vídeo nós vamos falar sobre como está a nossa vestimenta. A vestimenta que os olhos não vê, a vestimenta que o ser humano não vê, a vestimenta que somente nosso Deus está olhando. Ora, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Significa o quê? Que quem me limpa é o Senhor Jesus. Limpa-me de todo pecado. Sujeira da vestimenta significa pecado. Então todo pecado cometido suja a minha vestimenta. A minha vestimenta espiritual que Deus me deu. Por isso, o que pode sujá-la? Erros e pecados que eu cometo transgredindo a palavra, passando por cima de ordenâncias do Senhor. Aquilo que Ele me diz que é errado, eu faço, mesmo sabendo que é errado. Isso suja a minha vestimenta. E a Bíblia diz claramente que a igreja de Laodiceia nem vestimenta ela tinha, pois o próprio Cristo fala que ela era miserável, pobre, cega e nua, e que Ele aconselhava ela a comprar dele vestes para se vestires. Aqueles que vivem na casa do Senhor e às vezes pensam que estão com a vestimenta e não estão porque estão vivendo uma vida morna, uma vida sem Deus, uma vida simplesmente se acomodaram, fizeram da igreja aquele ambiente onde eu vou para o culto porque hoje é meu dever ir para o culto, e não procura viver o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. Não procura viver o que as Escrituras, que Jesus deixa para nós, ela diz. Ora, se eu me acomodei a viver uma vida religiosa e não me incomodo mais com o pecado, não me incomodo mais com os erros, se o pecado não me traz mais incômodo, então eu estou com uma igreja de Laodiceia. Simplesmente está tudo bem para mim, mas só que os meus olhos veem de uma maneira, eles olham de uma maneira, Jesus olha de outra. O que importa não é o que eu olho, mas sim o que o Cristo está olhando. O que importa não é a minha visão, e sim a visão de Jesus. E se a visão de Jesus é o que importa, Ele sempre vai olhar para mim e vai ver aonde minha vestimenta está limpa, onde minha vestimenta está suja. E o que suja a vestimenta de um cristão são atitudes e comportamentos, olhares e pensamentos. Quantos e quantos cristãos vivem na casa do Senhor Jesus, mas a mente é poluída, a mente é suja, o coração é rancoroso, o coração é ressentido, o coração é amargurado, o coração não perdoa. E essas pessoas, por mais que levantaram sua mão para aceitar a Cristo como seu Senhor, e naquele momento o sangue do Cordeiro passou, mas tempo passou e essa pessoa vai manchando sua vestimenta, vai manchando a vestimenta espiritual que o Senhor dá para ela. E quando vier a trombeta, quando vier a vinda do Cordeiro, a noiva não pode estar manchada, a noiva não pode estar suja. O Cordeiro, ele vai vir e ele não pode encontrar o vestido branco da noiva em mancha, em sujeira, pois se tiver manchado, aquela noiva não vai casar. Há muitos que não entendem que Jesus, Ele olha nós individualmente. A visão do Senhor para nós é uma visão individual. Tudo que eu faço, até no oculto, Jesus está me olhando. Tudo que eu pratico, seja agradável aos olhos do Senhor, seja desagradável aos olhos do Senhor, Ele está me vendo. E muitas pessoas se escondem umas das outras, muitas pessoas se escondem umas das outras para que ninguém olhe aquilo que elas estão fazendo. Mas o que mais importa é o que Jesus está vendo. A igreja de Laodiceia, ela aparentava ser uma igreja até mesmo muito espiritual aos olhos dela, ou talvez uma igreja que não tinha necessidade de nada, mas aos olhos do Cristo aquela igreja estava reprovada, aquela igreja não estava aprovada. Por isso a aprovação ela tem que vir do Senhor para mim. Aquilo que
não é correto, não importa que os outros digam que sejam, mas se Jesus está dizendo que não é, com certeza vai manchar a minha vestimenta. Se Jesus está me dizendo que não é certo, então por que eu vou deixar de ouvir o Cordeiro para ouvir pessoas, para ouvir seres humanos, para ouvir pessoas que não derramaram na cruz nenhuma gota de sangue por mim? O que acontece nos dias de hoje é que tem muitas pessoas seguindo outros seres humanos, ouvindo vozes humanas e esquecem de ouvir a voz do Cordeiro. O Cordeiro está a nos pastorear, preocupado com as nossas vestes, preocupado com aquilo que Ele nos deu espiritualmente, que é a vestimenta, justamente é o vestido do casamento, como diz em Mateus 25, aonde eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E quando veio o noivo, 5 delas estavam sem o azeite, e as que estavam sem o azeite eram as virgens nécias, as virgens loucas, as virgens despreocupadas, as virgens que não estavam interessadas no casamento. Pois quem está interessado no casamento procura ser fiel. Quem está interessado no casamento procura a fidelidade. Qual é a pessoa que marca um compromisso e não procura ser fiel à sua parceira ou ao seu parceiro em termos de fidelidade? Ora, toda pessoa que age como se estivesse noivando, ela sabe que ela está ali com um compromisso. E o compromisso daquela pessoa é com quem ela falou. Nós somos a igreja e temos um compromisso com Jesus. Temos um compromisso de fidelidade. E Jesus não vem casar com uma noiva suja. Jesus não vem casar com uma noiva toda manchada, uma noiva cheia de sujeira. Jesus vem casar com uma noiva limpa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Vivemos na casa de Deus, habitamos debaixo de uma igreja onde fazemos os cultos. Mas o que mais importa é quem somos quando ninguém está nos olhando. O que praticamos quando ninguém está a nos olhar. Pois tudo isso mancha a noiva, mancha a vestimenta. A grande preocupação do Cordeiro é que a igreja esteja limpa, a igreja esteja lavada e remida pelo seu sangue. E tem muitas pessoas que quando estão sujas, elas ficam incomodadas para ir para um chuveiro, elas procuram se lavar, se banhar, porque a sujeira incomoda. E se para você uma sujeira humana incomoda, imagine para Jesus a sujeira espiritual. Como é que Jesus se sente quando um dos seus servos estão sujos espiritualmente? A vestimenta espiritual que foi dada, que era para ser cuidada, que era para ser zelada por aquela pessoa está se sujando a cada dia. Ela não se importa em pisar em poças de lama, ela não se importa em pisar em coisas que vai sujar ela. É aquele cristão que vive uma vida sem vigilância, é aquele cristão que vive uma vida sem temor, é aquele cristão que vive uma vida sem zelo, é aquele cristão que vive uma vida sem preocupação, é aquele cristão que vive uma vida sem a direção de Jesus, é aquele cristão que pode ser incluído às 5 loucas, às 5 virgens nécias. Cristão que não se preocupa com sua salvação, com a vida eterna. Simplesmente aceitou a Cristo, mas não entende que tem que zelar pelo nome que está acima de todos os nomes. E o nome que está acima de todos os nomes, o nome é Jesus. E nós, cada um de nós que aceitamos o Salvador como nosso Salvador, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, recebemos dele uma vestimenta espiritual. E essa vestimenta é para ser zelada, é para ser cuidada. Muitos já perderam suas vestimentas, como na igreja de Laodiceia, aqueles nem vestimentas tinham. E nós, muitas das vezes que temos a vestimenta, se não cuidarmos, sujamos ela, manchamos ela. E vestimenta suja não entrará no reino de Deus. Pessoas que foram lavadas, foram remidas
pelo sangue do Cordeiro, e hoje estão se comportando como se não tivessem Jesus na sua vida, como se Jesus liberasse tudo para elas, como se Jesus agora não tivesse nenhuma cobrança a fazer. Parece que o Cristo de hoje não é o que elas aceitaram antigamente. Parece que o Jesus que elas estão servindo hoje mudou. Não é aquele que cobrava que o pecado ainda continua sendo pecado, que o erro ainda continua sendo erro. Parece que esse Cristo que está hoje é um Cristo diferente. Na verdade, Jesus nunca muda, mas nós vamos deixando pensamentos entrarem em nossas cabeças e vamos mudando, achando que o que é pecado, Jesus não considera mais pecado. Sempre será pecado. Adultério será pecado, mentira será pecado, soberba, arrogância será pecado. Tudo aquilo que a Bíblia condena será pecado. A sensualidade será pecado. Nada mudou na palavra e nem no Cristo. Quem está mudando são as pessoas. Na verdade, há muitos que não é que estão mudando, estão querendo um Jesus que aprove tudo aquilo de errado. Eles estão querendo um Jesus que aprove todo tipo de ganância ou todo tipo de pecado. E o Jesus da Bíblia Sagrada, ele pode até amar o pecador, como a Bíblia diz, mas ele abomina o pecado. Pecado, ele não se une com o Cristo, é como se fosse água e óleo. O grande confronto do pecado é Jesus. O grande inimigo do pecado é o Cristo. O Cristo veio para esta terra libertar-nos do pecado, libertar-nos daquilo que nos suja, que nos mancha. E o pecado é o adversário que Jesus veio destruir nesta terra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia sempre vai nos ensinar. E quando Jesus tira os pecados de alguém, é como ele perfumasse aquela pessoa e botasse o seu perfume sobre ela, e que ela passasse a sentir o cheiro e a presença do Cristo. Mas se ela continua a praticar pecados, ela não somente vai ter um odor da presença de Deus, como também simplesmente as vestimentas delas serão manchadas e serão sujas. Por isso, hoje eu estou falando com você que congrega em uma igreja, você que cultua, você até que ceia e não se incomoda mais com os seus pecados. Você que acha que Jesus está aprovando a vida que a Bíblia repugna e abomina. Jesus nunca mudou e nunca vai mudar. Ele te ama, mas o pecado ele não aprova. Olhe para você nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo nesta manhã. Talvez você possa ouvir esse vídeo à noite, à tarde, não importa o horário, mas eu creio que Jesus está falando. Eu creio que o Espírito de Deus está falando. E o objetivo do Espírito de Deus é que ninguém viva uma vida morna, perca a visão, perca a compreensão de quem é Deus. Deus é amor, mas a Bíblia diz também que Deus é fogo consumidor. Deus, ele traz a paz, mas ele também traz a guerra. O Deus da Bíblia Sagrada, ele ama, mas ele também, no último dia, ele vai julgar. Ouça essa palavra, guarde ela no seu coração. Faça um exame profundo de você e veja como está a sua vestimenta aos olhos de Deus. Se não tem manchas nela, se não está manchada com alguma falha e erro que você está cometendo e a sua consciência não está mais sentindo. É triste quando a consciência de um cristão ela morre. Jesus não quer que você viva assim. Por isso, ainda dá tempo de lavar a sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Eu creio que esta palavra vai chegar em corações que precisam ouvir, corações que necessitam ouvir. E no nome de Jesus, eu creio que vai haver mudanças dentro de você. Creio que você vai
se preocupar mais com a sua vida no altar de Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração. Oração por você que está aí do outro lado dessa tela, ouvindo esta palavra. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradeço por essa vida ou por essas vidas que estão ouvindo esta palavra, que sejam tocadas no íntimo dos seus corações, que cada um ouça o que vem da tua palavra e guarde em seus corações. E onde houver uma vestimenta que precisa, o Senhor incomoda este coração, multiplica 1000 vezes mais o temor nesse coração. Que essa vida transborde em temor e tremor, que este coração transborde em compromisso com a palavra, em compromisso com as Escrituras, em compromisso com o Cordeiro Santo. Pai, que esta vida seja transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém a todos. E que Deus abençoe você para a glória do nome de Jesus.